Olá, boa noite! Bem-vindos a mais um Sem Tabus, fique à vontade. E hoje nós vamos falar especialmente para os adolescentes. Sem Tabus também é para adolescentes. Nós vamos fazer de conta que não tem pai, não tem mãe, não tem adulto assistindo. Nós vamos, de fato, ter em mente que, neste momento, nós estamos fazendo um programa para quem está começando a vida em termos de descobertas específicas do sexo, do contato com o sexo oposto, o que tem acontecido cada vez mais cedo e a gente precisa entender um pouco mais o que é o sexo, a sexualidade para esse tempo da vida tão bonito, tão cheio de vida, tão cheio de querer, tão cheio de saber, mas muitas vezes também cheio de dúvidas. Muitas vezes faltou em casa, faltou um acompanhamento, ou mesmo quando há, e isso se torna, esse período torna-se mais leve, mais suave, mais tranquilo para a aprendizagem da vida, ainda assim há algumas questões que são do indivíduo e nós queremos aqui fazer essa parceria boa com você. A minha convidada de hoje tem essa proposta, é jovem, é muito interessante que seja alguém nessa faixa etária para fazer com que essa conversa flua ainda mais gostoso e eu estou muito feliz de ter você aqui para falar com os adolescentes. Muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Prazer. Também estou muito feliz, o prazer é meu de estar aqui. Você costuma falar... estou falando com a Márcia Prates, que é psicóloga, Sim. E eu quero te perguntar, você, nas suas abordagens com os adolescentes, o que você sente ser mais desafiador para eles ao perguntar, ao se abrir? O que é mais desafiador para o adolescente? Eu acho que o desafio é estar confortável nessa ideia. Porque o adolescente, ele passa o período da puberdade, dessas mudanças, é aproximado de 4 anos, sem saber exatamente qual é o lugar dele, quem ele é. E muitas vezes os adultos não favorecem esse conforto, não favorecem com que eles se sintam bem nessa posição que eles estão. Então, para eles, fica ainda mais confuso, porque muitas vezes eles não sabem e não sabem nem como perguntar. Não sei se já aconteceu com vocês, de estar numa matéria e um professor pergunta assim, alguém está com dúvida? E aí você pensa, eu tenho tantas que eu nem sei como perguntar. Então, eu acho que muito do adolescente é isso. Eu não sei... Eu estou com tanta dúvida que eu não sei nem o que eu pergunto, não sei nem por onde começar, na verdade. Mas em se tratando de jovens, adolescentes, que nós vamos vê-los tão envolvidos com muita informação, ou pelo menos com muitas ferramentas por onde eles podem ter muita informação. Hoje fala-se mais sobre sexualidade, fala-se mais sobre sexo do que se falou no resto da humanidade para trás, porque é muito fácil hoje. Isso não facilitou? O adolescente ainda tem muitas dúvidas? Ainda continua nesse lugar de, acho que é melhor não falar? Então, facilitou, trouxe uma liberdade. Só que o que acontece hoje é que a liberdade acaba sendo excessiva, né? O que eu aprendi quando eu estudei psicanálise é que as doenças antigamente era porque todo mundo estava numa caixinha fechada. Eles já nasciam sabendo com quem iam casar, com quem iam trabalhar, o que iam fazer da vida, porque era determinado para os outros. Então as doenças, elas eram por causa dessa repressão. Hoje já é o oposto. Hoje já não tem mais limite, então é fluido. E os adolescentes estão perdidos, porque é tanta opção, e ainda mais quando se fala de sexualidade, porque sexualidade não é só sexo, é toda uma forma dele se expressar no mundo, de se enxergar, que essa falta de limites favorece também as dúvidas, né? Você, quando não tem opção, você não tem dúvida, você tem conflitos, você tem insatisfação, mas dúvida não, porque aquilo está estabelecido. Agora, quando tem muitas opções... Aí o que mais pega, na verdade, é a dúvida. Muito mais do que outros conflitos, muito mais do que a rebeldia, a rejeição, é a dúvida. E isso faz com que o adolescente, como todos nós podemos observar, que nos encontramos num lugar de muita... Você usou uma palavra que eu acho muito interessante para se aplicar, desconfortável e também inseguro. O adolescente, ele por si só está numa fase de insegurança, mas querendo se firmar, querendo se colocar. E hoje, com essa facilidade, como nós comentamos, ser menino é algo que se questiona, ser menina se questiona, se gosto de menina ou não gosto de menina, se gosto de menino, se não gosto de menino, se vou ter a minha sexualidade fluida ou não.
Isso não Sim. faz, isso faz bem ou faz mal para essa personalidade ainda em desenvolvimento, que nem é mais criança e nem ainda é gente adulta? Isso traz ainda mais dúvidas, como eu disse, as opções são diversas. Além dessas, você pode escolher ser hétero, mas se vestir como Isso, mulher. Então, isso. assim, é uma possibilidade muito E grande. isso torna o menino em desenvolvimento, a menina, esse indivíduo em desenvolvimento, inseguro. Ok, Sim. vamos partir daí dessa insegurança. Como é que, então, nós vamos aqui lidar com esse fato e fazendo-nos nos colocar no lugar de quem está ali inseguro, com seus 14 anos, 16 anos, com medo? Como é que a gente põe o pé no chão? Vamos partir de que ponto? Para o adolescente, é porque normalmente a conversa, quando você fala de limites, vai muito para o lado dos pais, né? E os adolescentes ficam, pô, eu continuo perdido aqui, Exatamente. né? Porque o que um adolescente pode fazer em relação a essas dúvidas? Eu acho que o primeiro ponto é ter uma base fixa em quem se apoiar. Por que eu digo que isso é importante? Você trouxe para mim essa questão da informação. Hoje tem muita informação. Então, é informação demais. Nós temos informação que vem o dia inteiro. Para Se você, todos os em um gostos. dia, em um dia normal, você recebe diversas influências, tanto em outdoors quanto em televisão. Então, o adolescente, ele precisa conhecer o seu alicerce. E muitos não conhecem. Infelizmente, porque não tem em casa, que era para ser o alicerce principal e alguns não têm. Então, quando eles não têm, eles ficam ainda mais perdidos. O que é a minha base, né? Algumas pesquisas até indicam que jovens, adolescentes que têm alguma religião, eles iniciam a vida sexual mais tarde. Mesmo que eles façam sexo antes do casamento, mas ainda assim mais tarde do que jovens que não têm religião. Por quê? A religião serve como essa base de sustentação, um valor para a vida. Né? Quando nós somos psicólogos, nós temos que ter esse cuidado para não dizer para a pessoa, olha, seja isso, seja aquilo, siga essa religião, esse é o certo. Nós temos que ter esse cuidado. Mas, ainda não dizendo para ele qual é o certo, mas é importante que ele saiba que existe um certo. Ele precisa procurar esse certo. Ah, o meu certo, eu vou seguir, por exemplo, a ideologia dos meus pais, que pensavam assim, 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 é a minha base, é no que eu confio, é no que eu acredito. Então, vamos trabalhar com esses valores. E muitos jovens ainda não têm esses valores pré-estabelecidos. Eles vivem num estado de viver conforme a situação. Isso adoece emocionalmente? Não ter uma base deixa esse indivíduo inseguro? Você está falando, como psicóloga, você diria que isso adoece emocionalmente, prejudica o desenvolvimento desse indivíduo? Com certeza, com certeza. O indivíduo na adolescência, para a vida adulta, ele se depara com algumas decisões cruciais, que até um autor muito conhecido chamado Erik Erikson, ele fala dessa questão de identidade. O que está atrelado à identidade? Que tipo de coisas ele precisa definir? Uma delas é a identidade sexual. Tem também a questão profissional, o que ele vai seguir, quais são os valores que vão reger a vida dele. Um adolescente que ele não tem um parâmetro para decidir isso, para o que ele vai ser, que tipo de profissão ele vai seguir, qual a identidade sexual dele, ele fica perdido. Então ele leva para a vida adulta, né? A gente trabalha algumas questões como moralidade, o poder de tomar decisão. Ao longo da vida você vai amadurecendo isso. Na infância você faz uma coisa certa, porque se você não fizer, você apanha, você leva um castigo. Na vida adulta, pelo bem social. E espera-se que você vá aumentando a ponto de saber discernir o que é certo ou errado, mesmo quando não tenha ninguém para te dizer o que é certo ou errado. Mas como que você faz isso? A partir da base de valores que você construiu. Que tipo de valores são importantes para você? Então, você não teve uma família que pregou valores como honestidade, como respeito, mas você descobriu esses valores, e esses valores são importantes para você agora, viver de acordo com esses valores. Porque se você não tem esses valores como regra, dificilmente vai ter uma identidade. E aí, quando você não tem a sua identidade, é muito fácil que o outro te invada. Então, as pessoas, elas tomam conta da sua vida. O padre Fábio de Mello, ele escreveu um livro chamado Quem Me Roubou de Mim Mesmo, que é lindo, né? Quando a pessoa, ela rouba de você, mas ela rouba quando não está seguro. Você não está seguro de quem você é. Então, é muito fácil te tirar de você.
tirar sua autoestima, suas convicções. Ah, eu quero ser médico, porque médico é legal, ganha muito, mas aí de repente já não é mais legal, já não ganha tanto. Ah, então agora eu quero ser outra coisa. Não é o que está legal agora, o que está legal é ser youtuber. Ah, então eu vou ser youtuber. Então, ele se baseia em parâmetros muito fluidos, que passam muito rápido. E, obviamente, não vai se manter. Não se mantém nessa fase, é esperado que não se mantenha mesmo, porque está ainda em processo. Mas quando tem uma base mínima de valores como os que dos quais você já nos fez pensar ser interessante, a base da família, a religião, alguma coisa que seja o mínimo de suporte para esse menino ou menina, será muito mais favorável essa passagem por esse período chamado adolescência, né? Sim. Márcia, os pais, nós não estamos falando com os pais, nós estamos falando com você, adolescente. Talvez o adolescente já tenha também uma barreira com relação à sexualidade, falar, porque há o silêncio dos pais, mas hoje está muito comum falar de sexo na escola. Uhum. E aí eles vão enfrentar uma questão que é a seguinte: falar de sexo é promover fazer sexo? Será que alguém por ali vai dizer assim, as meninas estão ali falando sobre sexualidade para os adolescentes, elas estariam incentivando-os ao fazer sexo mais cedo, nessa fase, nessa idade? Como é que entende isso? Falar sobre ou não falar sobre? Essa polêmica está em alta agora, Darleide, muito, porque muita gente está questionando o fato de querermos falar sobre sexualidade nas escolas, até porque viralizaram alguns vídeos por aí de algumas professoras que fizeram coisas assim realmente pavorosas. Bizarras. E aí entende-se então que falar de sexualidade nas escolas é aquilo, e não é aquilo. Como eu já disse, e volto a repetir porque é importante frisar, sexualidade não é sexo, sexo faz parte da sexualidade. E sexualidade está presente na nossa vida inteira, desde a infância. Desde quando a criancinha olha ali pro menino, ai, é diferente do meu, que é isso, que coisa estranha. Ali existe sexualidade. Então, quando você fala em sexualidade, você fala da prevenção, que pouco se fala no meio religioso. Esse programa, quem está nos assistindo, a maioria é religioso. E aí você percebe que o que acontece? Um pai religioso dificilmente vai ensinar para os filhos métodos contraceptivos. Porque ele crê que o menino está ensinado a não fazer sexo antes do casamento. Exatamente. E aí não vai fazer. Só que isso é uma fantasia, né? Então você que é adulto também precisa separar fantasia de realidade. Nem sempre o ideal corresponde ao real. Tudo bem que o ideal das igrejas e dos pais cristãos, e alguns até não cristãos, é que os filhos se casem primeiro e façam sexo depois. Mas não é o real, não é o que acontece. Então, nas escolas, o intuito de falar sexualidade nas escolas é exatamente ensinar e preparar os jovens. Preparar no sentido de incentivar? Não, mas no sentido, olha, tudo bem, vocês decidem. Quem tem valores em casa, que é outra coisa que também nós precisamos entender, a escola ela vai reforçar, vai ensinar algumas coisas, mas normalmente o que se aprende em casa. Quem tem o valor de fazer sexo após o casamento, vai fazer. Mas e se cair em tentação algum dia? Ele sabe? Então, quando você fala sexualidade na escola, é falar sobre isso. Falar sobre autoestima, falar sobre como a pessoa se sente, falar sobre abuso sexual. Agora, não deixa de ser também ainda ideal e possível, porque é possível, que a família assuma em primeiro lugar essa responsabilidade. Exatamente. Porque nós não podemos, nos tempos de hoje, acreditar que a escola vai cumprir, que todas as escolas, todos os professores, todos os educadores vão seguir esta sua forma de colocar. Exatamente. Nem todos os educadores, os formadores de opinião e, enfim, as pessoas que têm influência sobre outros, especialmente dentro da escola, vão levar em consideração apenas informar, sem ideologizar. Nem sei se essa palavra se compõe, mas vou colocá-la aqui nesse lugar.
há sim os militantes ideológicos dentro das escolas, fomentando que os valores dos pais não correspondem mais, que os valores da igreja já caíram por terra, que os valores destes ou daqueles é por conta dos costumes do patriarcado e etc, etc, etc. E você precisa saber disso, meu jovem. É coisa de tia que fala meu jovem, né? Você precisa saber disso, que o ideal seria, ou você também sabe disso, que o ideal é que seja passada a informação, pura e simplesmente. Exatamente. Não é? Olha, se fizer sexo, você tem 13, 14, menstruou, você está pronta para engravidar, não deveria estar pronta em termos, não está pronta emocionalmente, nem fisiologicamente assim de todo estaria pronto para, mas já pode engravidar. Vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis ou, como se fala agora, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos abrir a questão agora sim, vamos falar, olha, a heterossexualidade existe, a homossexualidade existe, isso tudo existe, se fosse só informar, mas sabemos que não é bem assim que acontece no geral. Então, aos adultos que nos ouvem agora, tem filhos em casa, tem adolescentes em casa, é ainda dever da família iniciar esse assunto. É ainda muito mais legal que os pais abram essas questões em casa para o adolescente chegar já com uma certa base e possa questionar, olha, mas este valor não é o meu, este conhecimento não é o que se adequa ao meu, apenas ouça, mas tenha a sua... Mas a gente falta em casa, entra a escola e a escola vai fazer como aquele professor, como aquela situação lhe provém ser naquele momento. Mas é importante saber que falar de sexo ou sexualidade não significa esse povo aí está incentivando meu menino a fazer um negócio errado. Não, não é bem assim. E especialmente aqui o Sem Tabus. Produção, um minutinho só? Então nós vamos para o nosso intervalo e aí já voltamos. Aproveito para indicar para você a revista Entre Família e aqui a gente fala sobre sexualidade também, tá bom? Você pode pedir a sua revista pelo telefone que aparece aí no seu vídeo, 0 operadora 12 2127 3121 e ali tem uma lição completa sobre sexualidade. Sexualidade dos pais e a sexualidade dos filhos. É bem rapidinho, já estamos de volta aqui no Sem Tabus. Até já.